não é membro, a torcida não é, na verdade, Pedro Lima, a torcida não é otária, é por isso que tá se afastando. Cara, a torcida tá totalmente desconexa com o time, porque é isso que vocês estão falando aqui na mesa, gente. A galera, cara, olha só, a gente não é gênio, como dizia o Renato, a gente não é gênio, porque todo mundo aqui que participa do Flu Resenha, vocês que estão participando aqui no chat, estão assistindo, vocês têm noção de futebol. Todo mundo vê. Que foi o que o Fita acabou de falar. Os melhores jogadores não entram, galera. Cara, tem uma relação aqui. Até mandei isso pro Fita hoje. Essa lorota que o Fluminense não tem dinheiro, isso aí é uma lorota. Eu já falei essa porra aqui várias vezes aqui no canal, que isso é pra passar a SAF. Ah, não tem dinheiro, por isso que a gente não segura os moleques da base. Por isso que os moleques da base são vendidos. Não deu pra segurar. O Isaac foi vendido agora. O Riquelme quase saiu do Fluminense, o Cauã Elias saiu. O Fidelis, que o Fita lembrou aqui, por que o Fidelis não joga? Cara, o Fidelis, irmão... O Guga com 4 anos de renovação de contrato, absurdo. Mas olha só, galera, o valores que a gente gastou de alguns dinheiros, de alguns jogadores, né, Nath e Esther, né? Aí você pega aqui, né, o Fluminense gastou 29 milhões no Lescano. O Lescano não joga. Não joga. Né? O Lavega... Olha só, o Lavega, o Fluminense torrou um dinheiro no Lavega também, tá? Porque o contrato do Lavega terminava, se não me engano, uma semana antes do Fluminense contratar. O Vasco estava de olho no Lavega. É mais ou menos o mesmo preço do Lescano, a gente especula, né? Que não saiu valores, mas é o mesmo a gente não sabe os valores, mas eu já escutei isso já, que é mais ou menos o preço do Lescano. Então bota aí. Vamos arredondar? Já são 60 milhões aqui de reais, né? O Solteiro, 30 milhões de reais. Santi Moreno, que não tá tendo oportunidade, tá muito cedo ainda para criticar o jogador no meu modo de ver, né, que teve pouca oportunidade, 28 milhões. É só alguns jogadores, tá? Aí eu vou trazer aqui algumas relações para vocês de jogadores que estão jogando em clubes rivais, né? Andrés Pereira, que jogou no Flamengo, tá no Palmeiras, né, tá arrebentando no Palmeiras, 62 milhões. 62 milhões que ele veio pro Palmeiras. O Caio Jorge, 41 milhões, né? O Robert Renan, que deu jeito na zaga do Vasco, veio de graça, com opção de compra pro Vasco. Cara, tá entendendo que eu bato aqui na mesa direto? Em relação a isso, ô Esther, dinheiro o Fluminense tem. O Fluminense contrata mal e não dá oportunidade pros moleques da base. Não tô dizendo que os moleques da base vão resolver todos os problemas do Fluminense, que é uma discussão que eu tenho com o Fita aqui sempre. Não vão, mas tem alguns moleques que chegam e você vê que vai resolver. Riquelme pode resolver o jogo. Pode, não tô falando que vai. O Fidelis, pra mim, tá pronto, cara. O Fidelis não pode ser reserva do Guga. Ele tem que ser seguro, tem que ser o reserva do Samuel Xavier imediato. Esther, você concorda comigo, discorda? Qual a tua opinião em relação a isso? Eu concordo que o Fluminense tem dinheiro sim, mas faz escolhas ruins, mais escolhas, investe mal, gasta muito mal. E é muito complicado, porque o Fluminense nessa janela já gastou mais de 250 milhões, né? Acho que deve ter batido até ultrapassado mais de 300 milhões e não dá, os 300 milhões gastos não dá um bom jogador, né? Assim, não dá aquele jogador que fez a diferença. O Fluminense gastou, contratou muito e não mudou o nível, não subiu de nível, né? Continuou parado, estacionado, estagnado no mesmo lugar ali de nível técnico. E é muito complicado, porque, cara, a gente tem que olhar, o futebol às vezes é simples. O Fluminense não tem um trabalho bom de scout, de olhar, e às vezes é simples. É pesquisar, é dar um pouco mais de trabalho, é procurar, às vezes, jogador com outras médias, em outras ligas. É muito estranho o Fluminense ter, do nada, depois dessa Copa do Mundo de Clubes, ter ficado obcecado pela MLS. Nunca tinha cogitado nenhum jogador da Liga dos Estados Unidos, aí do nada começou a cogitar vários jogadores, inclusive, esqueci o nome dele, mas o Fluminense queria contratar um camisa 9, né? Vocês podem me lembrar aí, lá da... É o Rafael, que jogou no Palmeiras e no... eu esqueci o nome dele. Botafogo, esqueci o nome dele também. Navarro. Botafogo, né? Rafael Navarro. Isso. Queria contratar ele, aí pediram muito alto e falaram assim, então não precisa de camisa 9, tchau. Só tinha essa opção, não é possível, gente, isso não é normal. Então, assim, o Fluminense faz escolhas muito ruins. Eu acho que o Fluminense acertou até na contratação de Lescano e Lavega, porque são garotos promessas do futebol sul-americano, podem crescer, talvez esteja até, o Fluminense contratou pensando em longo prazo, pensando talvez em uma possível revenda, porque são garotos que se sobressaírem, são novos e podem gerar mais dinheiro para o Fluminense no futuro. Mas se tá tão escasso assim de jogador, se o banco é tão ruim e não consegue dar conta do recado,
Por que não testá-los agora? E quando entraram bem. Agora, não adianta também testar os meninos na altitude contra a União Espanhola com o time todo reserva. Aí os garotos não correspondem e vem a torcida cair em cima, entendeu? Então não dá. É testar o garoto como testou o Davi Schwindt, testou o Júlio Fidelis, corresponderam muito bem. Riquelme, quando entrou no último jogo, né, contra o Juventude, deu aquela assistência para o gol do Thiago Silva. E mais uma vez, Xerém salvando. Né? Dois, a promessa, Riquelme, e o passado, presente, Thiago Silva, salvaram o Fluminense daquele empate pavoroso que o Fluminense ia sofrer no último jogo. Então, assim, tem que olhar e tem que falar, cara, alguma coisa tem que ser feita. O Zubeldia não é esse tipo de técnico, ele inclusive tem essa questão no São Paulo, né, de se relacionar a jogadores da base ou não, de utilizar a base ou não, a gente até falou bastante disso ao longo do tempo, a torcida do Fluminense começou a questionar se ele ia usar os jogadores da base ou não, mas isso tem que vir, talvez até da diretoria. A diretoria não tem essa posição, não faz sentido nenhum. Ela contrata e se contradiz o tempo todo. Aí você acabou de falar, Ivo, 30 milhões de Soteldo vai virar 45, porque o Fluminense não vai vender o Soteldo, vai ter que pagar mais 15 milhões. É mais gasto para um jogador que não entrega absolutamente nada. O Soteldo é pavoroso, e ainda tem uma maré de azar enorme, né? É uma coisa incrível. Surreal, então, assim, surreal. É muito complicado. O Fluminense tem que olhar isso com cuidado, porque a gestão do dinheiro do Fluminense tem que ser feita de forma séria. É olhar, analisar, ver o que presta. Claro que às vezes você vai contratar um jogador que é bom, que tem bons números, que atua bem, e talvez não corresponda tão bem assim. Acontece, nem todo jogador vai atuar da melhor forma, ou vai atuar bem em todos os times que ele passar. Às vezes sai do Fluminense e pode estar atuando melhor em outro clube. Ou pode vir pro Fluminense e atuar melhor do que atuou no seu clube passado. Mas também não dá pra contratar jogador que todo mundo sabe que já tá morto, que não funciona. E a gente tá pagando o pato. Agora não temos o Freitas, que também é lá essas coisas, né, nosso zagueiro, e vai entrar talvez Ignacio ou Igor Rabelo. Cara, o Igor Rabelo, sinceramente, não sei o que esperar dele. Pra mim não fez o menor sentido essa contratação. É um zagueiro... Fala, né? E outra, o Igor Rabelo, que só foi contratado podendo jogar o Campeonato Brasileiro. Onde ele estava ontem? Nem no banco. Não foi relacionado. Mas isso aí, Nath, isso aí é o reflexo da nossa diretoria, do nosso scout, né? Tá lá, vários Mário Bittencourt lá trabalhando lá no scout do Fluminense, com um computadorzinho lá. Engraçado que o Matheus Montenegro falou aí, não lembro aonde, um canal do Fluminense, alguma entrevista que ele deu, falando, não, a gente acerta mais do que erra. Aonde, cara, pálida? Pelo amor de Deus, né, irmão? Tu tá de sacanagem. A janela do ano passado foi totalmente jogado fora. Dinheiro torrado do clube. Aliás, é muito fácil torrar o dinheiro do clube, né? Seu Mário Bittencourt, Matheus Montenegro, porque o dinheiro não sai de vocês, sai da gente que paga o sócio, sai do torcedor que compra as roupas do Fluminense na loja, produtos oficiais, né? Aí é fácil torrar o dinheiro do clube. Não é o dinheiro de vocês, né, irmão? Aí é fácil. Nath, olha só, o Nilson tá falando aqui, boa noite. Oi, pode falar. Só para completar, agora você já está convencido que a contratação do Soteldo foi a pior contratação em relação a custo-benefício da história? Mas eu falei isso aqui, cara, eu gostei do nome Soteldo, eu não gostei dos valores. Quando você tiver um filho, não, bota o nome do teu filho de Soteldo, não, mas não é Soteldo, é sobrenome dele é Soteldo. Porra. É Soteldo, Eu sobrenome sempre dele. falei que nem Qual o sobrenome Everaldo, dele? nem Soteldo. Mas eu falei do Everaldo, cara, mas o Soteldo eu gostava do Soteldo. Eu não gostei dos valores. Eu falei. Manda o direct pra ele, marca o jantar luz de vela, porra. Mas ó, eu entendi o Ivo, tá? Eu entendi o Ivo. O Soteldo que eu projetei pro Fluminense era um Soteldo totalmente diferente do que ele tá entregando hoje. Eu fui enganado. Ele preocupa os valores. Deixa eu abrir uma aspa rapidamente. Sem cortar. Só rapidinho, sem cortar. Por favor, gente. Por favor. Vamos ser grandes. Vamos abrir a mente aqui. Vamos olhar para o que os fatos estão nos mostrando. Não é culpa de scout. Não é culpa de, sabe, de incompetência só. Pelo amor de Deus. E já que não sabe contratar, ou está contratando por ignorância, talvez que seja assim, faz uma pesquisa para a torcida, então. Joga para a torcida. Joga para a torcida, já que não tem a competência. Faz um estudo na internet, porque você contratar jogadores que renderam há 4, 5, 3 anos atrás, e com histórico recente de que estão muito mal, não há progressão, não é scout isso, gente. Não, o scout não mostrou, olha, ele estava bem até nos últimos 2 jogos. O Igor Rabelo chegou no Fluminense com 8 jogos, Nath. 8 jogos em 2025, e logo depois, aquele imbróglio, aquele impasse da renovação do Riquelme, acontece.
Poxa, gente, torcida tricolor, poxa, pelo amor de Deus, a minha bandeira é Fluminense Futebol Clube, eu quero o melhor para o Fluminense. Vamos enxergar os fatos, galera. Não dá mais pra ficar tentando se esconder atrás de alguma coisa. Maurício Monteiro tá falando aqui que é jogada de empresário, né? Mas o Igor Rabelo foi contratado justamente pra renovação do Riquelme, né? Do Riquelme. São os mesmos empresários. Exatamente. Isso rola, assim, isso gente, não é ilegal, tá? quer Isso não é depender ilegal. dos Calma aí, empresários? Fita, olha só, a gente tem que falar isso aqui. Isso não é ilegal, isso acontece no Não, futebol. eu ia concluir isso agora. Quer depender dos empresários pra fazer o que quiser fazer, mas, porra, muda as peças, tragam peças que vai ajudar o Fluminense a melhorar, mudar de nível. Pô, cara, eu não vou te pagar 30 no Soteldo, não. Traz o Andrés aí que eu te pago 40, 60, vamos desenrolar. Sabe, vamos fazer algo que tu vai falar assim, porra, vou deixar o time do Fluminense melhor, vou melhorar o Fluminense. Nath, como é que a gente escanteia quem joga bem e contrata quem é pior do que quem tá aqui de titular? Antes da Nath te responder, só te falar uma coisa, Nath, olha só. Não, o problema você é que agora a mesa pegou fogo aqui. Olha só, o problema é você ter jogador de empresário, um clube ter jogadores de empresário, isso é normal, não porque é problema. Todos os clubes têm. O problema, Nath, pra você responder, é que os bagres vêm pro Fluminense. Os jogadores bons dos empresários vão pra outros clubes. Não, o exemplo tá aí, E o Robert outra, né? Renan foi pro Agora a Vasco. gente tem um elenco completamente recheado, né? Mais inflado do que o normal e que os contratos são longos. Gente, eu acho que o único que o contrato encerra agora, final do ano, é o Manuel. Manuel vai na barca Manuel, sozinho, Nath. Só Manuel. Como é que pode isso, gente? Mas O restante é amizade Caralho, futebol mano. clube. Gente, eu tô rindo aqui para Sabe o que vem na minha cabeça isso? Sabe o que vem na minha cabeça isso? Sem sacanagem. Vem na minha cabeça essa renovação de contrato de jogadores, vem na minha cabeça o Mário Bittencourt com um pandeiro na mão. A amizade. Pois é, cara, vem isso na minha cabeça, cara. Porque ele deve ser um ótimo gestor pra eu vou te perguntar, essa galerinha, né? perguntar. Fala, galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha. Então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê esse Fluminense. Abraço, galera.